Aceitou Jesus e está salvo para sempre. Poucas ideias são tão reconfortantes, né? É quase um bilhete premiado vitalício. Exato, parece um bilhete premiado que nunca expira. Uma segurança absoluta. Mas hoje a gente vai mergulhar num material que olha para essa promessa com uma lupa, assim, bem crítica. Uhum. A nossa fonte é um texto do presbítero Marcos Benedito, que ele realmente cutuca essa doutrina, conhecida como uma vez salvo, salvo para sempre. Sim. Olha, a nossa ideia aqui não é bater um martelo sobre quem está certo ou errado. O nosso foco é entender o raciocínio por trás desse texto. A estrutura do argumento. Isso. Ele levanta umas questões bem diretas para a gente pensar junto. Essa ideia tem mesmo base bíblica? Que tipo de pessoa de fé ela ajuda a formar? E, no fim das contas, quem ganha com isso? Exato. E é um debate fundamental porque mexe com a base da fé e da prática de milhões de pessoas, né? A gente vai focar em como o texto do Marcos Benedito constrói o seu caso tijolo por tijolo. Uhum. Ele não joga ideias ao vento, ele usa a própria Bíblia para questionar uma interpretação que se tornou, bem, extremamente popular. Vamos ver como ele articula cada ponto e quais são as evidências que ele coloca na mesa. Ok, vamos desempacotar isso então. O primeiro argumento que o texto traz é pesado. Ele diz que essa certeza absoluta da salvação, essa garantia irrevogável, acaba criando um povo acomodado espiritualmente. Uma afirmação forte. Muito forte. Ele até lista o que seriam os sintomas disso. As pessoas perdem o temor a Deus, deixam de lado a vigilância, ficam mais tolerantes com o pecado. E no fim, a fé vira algo tipo assim, mais superficial, sabe? Sem muito compromisso. E o que é interessante é que ele não baseia isso numa opinião pessoal, mas tenta mostrar uma contradição dentro da própria Escritura. Certo. Ele pega, por exemplo, a passagem de 1 Coríntios 10:12, que diz: "Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia." A provocação do autor é bem direta, né? Sim. Se fosse impossível um salvo cair, por que o apóstolo Paulo se daria ao trabalho de dar um aviso tão sério sobre isso? Entendi. A lógica é, se não existe perigo de incêndio, por que instalar um alarme? O aviso só faz sentido se o perigo for. Real. Exatamente essa linha de raciocínio dele. O alerta se tornaria inútil, quase uma encenação. Claro. Para o autor do texto, esse versículo sugere que a vida cristã exige uma atenção constante, uma postura de nunca baixe a guarda, em vez de um relaxamento total por se sentir seguro. E ele dobra a aposta nesse ponto usando outra passagem. Sim, ele cita uma fala do Trato Jesus em Mateus capítulo 24, que diz: "Mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Essa palavra, perseverar, ela parece ser a chave de tudo aqui. E é o coração do argumento dele. O autor usa essa passagem para defender que a salvação não é como comprar um ingresso para um show e pronto, seu lugar está garantido. Uhum. É mais como correr uma maratona. O que vale não é só cruzar a linha de partida, mas completar a corrida. A ênfase no perseverar até o fim sugere que a salvação é um processo, uma jornada contínua de fidelidade, não um evento único e isolado no passado que resolve tudo para sempre. Entendi. Do ponto de vista do texto, a garantia não está no ato de começar, mas na consistência de permanecer na caminhada. Faz todo sentido. E essa ideia de acomodação e falta de vigilância que ele aponta, ela parece levar direto para o segundo problema que o texto levanta. Ele argumenta que essa doutrina forma fiéis que acabam dependendo mais dos líderes da igreja do que do Espírito Santo. Como é que uma coisa leva a outra? Então, a conexão que o autor faz é a seguinte: se você acredita que sua salvação está 100% garantida, não importa o que você faça, o senso de urgência para lutar contra o pecado ou para buscar um crescimento espiritual profundo, ele diminui. Sei. O texto descreve um ambiente de igreja onde, por causa dessa segurança, conversas difíceis sobre pecado são evitadas. Não há disciplina, não há o que a Bíblia chama de exortação, que é aquele encorajamento firme para corrigir o rumo. Aham. O resultado, segundo o autor, é a formação de pessoas que ele descreve como emocionalmente religiosas, mas espiritualmente frágeis. Mas espera aí, isso é interessante, porque geralmente a gente pensa na comunidade da igreja como um lugar de apoio,
de suporte. Claro. O autor está sugerindo que esse apoio pode acabar se tornando uma espécie de muleta, que impede a pessoa de andar com as próprias pernas espiritualmente. É uma ótima forma de colocar. O texto não é contra o apoio da comunidade, mas questiona o tipo de dependência que se forma. Certo. Para reforçar isso, ele se dá outra orientação de Paulo, em 2 Coríntios 13,5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. A mesma lógica de antes. Exatamente a mesma lógica. Porque a necessidade de um autoexame constante se a sua permanência na fé já estivesse garantida. O comando seria desnecessário. Uhum. A conclusão do autor é que, quando essa autoavaliação e essa responsabilidade pessoal são removidas, a pessoa para de buscar uma conexão direta com o divino, com o espírito, e passa a depender da aprovação, da orientação e da estrutura da instituição. A liderança humana preenche o vácuo deixado pela falta de uma fé ativa e pessoal. Ok, e aqui a conversa fica realmente interessante. Porque o terceiro argumento que o texto apresenta sai um pouco da teologia pura e entra no que a gente poderia chamar de pragmatismo da igreja. Fica mais pé no chão. Totalmente. Ele sugere que a doutrina do uma vez salvo, salvo para sempre, é popular não só por ser reconfortante, mas porque ela é conveniente para a própria instituição. Essa é uma acusação bem séria. É o ponto mais polêmico do texto, sem dúvida. O autor argumenta que pregar sobre arrependimento, renúncia, santidade, isso tudo custa caro. Custa caro como? São temas difíceis que confrontam as pessoas e podem de fato afastá-las. Para dar um exemplo bíblico disso, ele menciona a passagem de João 6,66, que relata como o próprio Jesus perdeu uma multidão de seguidores logo depois de fazer um discurso considerado duro. Ah, sim. A mensagem é clara. A verdade às vezes esvaziou o auditório. Então, na prática, o autor está sugerindo que um líder pode pensar: se eu pregar sobre isso com a seriedade que o assunto exige, as pessoas vão se sentir desconfortáveis, talvez parem de vir, as doações podem cair e a estrutura da igreja enfraquece. É essa a crítica? Exatamente. A sugestão é que pode haver uma tentação de moldar a teologia para servir a fins institucionais. O texto lista os benefícios práticos dessa mensagem mais suave. Sei. Primeiro, evita o desgaste de confrontar membros que vivem de forma inconsistente com a fé. Segundo, ajuda a manter os números tanto de pessoas quanto de ofertas que sustentam todo o sistema. E terceiro, protege a imagem da instituição, que não quer parecer rigorosa ou excludente demais. É quase uma questão de marketing. É uma questão de gerenciamento de crise e de marca. Mas a análise dele termina com uma frase cortante sobre essa abordagem. Ele diz que ela pode até manter a igreja cheia, mas não prepara ninguém para o reino. Uau! Essa frase tem um peso enorme. É basicamente uma acusação de que a missão principal, a preparação espiritual das pessoas, pode estar sendo trocada pela manutenção da estrutura, pela sobrevivência da organização. Pois é. É um pensamento que realmente incomoda. Incomoda porque aponta para um conflito de interesses que pode existir em qualquer instituição, religiosa ou não, né? O conflito entre os ideais fundadores e as necessidades práticas da sobrevivência. Para o autor, nesse caso específico, o preço pago por essa conveniência é altíssimo. Certo. Então, para amarrar toda essa argumentação, o autor joga na mesa o que ele considera serem as provas finais, os versículos que, na visão dele, são um checkmate para a doutrina do salvo para sempre. Quais são eles? Sim, ele dedica a parte final a uma série de passagens que ele acredita refutarem diretamente essa ideia. A primeira é de Hebreus 6, versículos 4 a 6. É um trecho bem complexo que fala de pessoas que foram iluminadas, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, mas que depois de tudo isso, caíram. E a chave aí para o autor é a palavra caíram, certo? A ideia de que não dá para cair de um lugar onde você nunca esteve. Precisamente. A interpretação dele é que o texto descreve pessoas que tiveram uma experiência genuína de salvação e não falsos convertidos. Portanto, se elas puderam cair, a queda é uma possibilidade real. Entendi. Outra passagem central é Hebreus 12:14. Segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
E a santificação, que é basicamente esse processo contínuo de amadurecimento e alinhamento com os princípios da fé, é apresentada aqui como algo indispensável. Certo. A pergunta retórica que o autor faz é: como alguém pode estar salvo se vive deliberadamente sem essa condição essencial? A lógica do livro da vida também é muito forte, né? A imagem de um nome poder ser apagado. Sim, ele usa Apocalipse 3.5, onde Jesus promete não apagar o nome do vencedor do livro da vida. O argumento do autor é quase visual. Como assim? Se existe a promessa de não apagar, é porque a possibilidade de apagar é real. A tinta não é permanente por padrão, sacou? Ah, claro. A própria ameaça de ter o nome riscado contradiz a ideia de uma inscrição definitiva e irrevogável. E, por fim, ele usa as palavras de Jesus em João 15, na alegoria da videira, onde a ordem é permanecer nele. Certo. O galho que não permanece. Exato. A consequência para quem não permanecer, segundo o versículo 6, é ser lançado fora e queimado. Isso reforça toda a tese dele de que a salvação está condicionada a uma permanência ativa, uma escolha diária, e não a um status passivo garantido no passado. Resumindo a ópera, então, o texto de Marcos Benedito argumenta que a doutrina do uma vez salvo, salvo para sempre, acaba sendo, na visão dele, uma construção que diminui a responsabilidade do indivíduo, que serve para evitar o desconforto de lidar com o pecado de frente e que, no fim das contas, ajuda a preservar as estruturas humanas da igreja, mais do que preparar as pessoas para uma jornada espiritual de verdade. É uma síntese perfeita do argumento. E para fechar, o autor não deixa o leitor apenas com a crítica. Ele propõe uma alternativa. Sim. Em vez desse conforto que ele considera passivo e até perigoso, ele descreve a salvação como essa jornada ativa que mencionamos. Uma jornada que envolve arrependimento contínuo, obediência, santificação e, acima de tudo, perseverança. Para encapsular essa mentalidade, ele termina com a exortação de Paulo em Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Para o autor, a vida de fé não é sobre sentar confortavelmente em uma garantia, mas sobre uma fidelidade dinâmica, levada a sério, com reverência, até o último dia. Independentemente da posição teológica de cada um, esse texto nos força a uma reflexão que vai além desse debate específico, né? Em qualquer sistema de crenças, religioso ou não, em que ponto uma mensagem de conforto, de segurança, pode acabar se transformando num obstáculo para o nosso próprio crescimento e como a gente encontra o equilíbrio delicado entre a paz que uma crença pode nos trazer e aquele chamado constante para a autoavaliação, para a responsabilidade e para a coragem de continuar crescendo mesmo quando é desconfortável.